Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde com vocês, né? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, nós vamos começar, a verdade, dar continuidade à nossa aula, né, de mecânica clássica. Se vocês lembram, na nossa última aula, nós estudamos tudo referente ao movimento de uma partícula em uma dimensão, né? E essa aula foi basicamente como a segunda lei de Newton é aplicada, né, nessas situações. Nós vimos, então, por exemplo, que a força, nós podemos obter a força, ou expressar a força, ou escrever a força como se fosse uma função do tempo. Então, essa força ela era descrita por uma equação que dependia do tempo, né? Vimos também que, da mesma forma, podemos fazer também para a posição, né? Como estamos trabalhando em uma única dimensão, nós definimos essa dimensão como x, né? Então, também nós calculamos e vimos uma expressão para a força, né? Quando essa depende da posição, nesse caso de x. E também vimos o caso onde podíamos calcular a força quando ela depende da velocidade, né? Nesse caso, também era a velocidade em x, né? Bom, nós vamos ver agora, nessa aula de hoje, nós vamos ver então essa segunda parte sobre o movimento de uma partícula. Desta vez vamos fazer um pouco mais geral esse tratamento matemático, tá? Não especificamente o que foi feito ou foi visto na última aula, mas vamos a entrar em outros conceitos, em outras grandezas físicas também, tá? Mas dessa vez vamos então generalizar o movimento da partícula para duas, três dimensões, tá? Então, dependendo do tipo de movimento, não vai mudar nada, tá? O que estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu tenho uma partícula cuja função pode ser expressada, ou a posição, né, depende do tempo, tá? Aí, se a partícula, por exemplo, ela realiza um MRV no eixo x, y, z, então cada eixo pode ser tratado por separado, tá? E a verdade, a vantagem de trabalhar com vetores vai ser essa, que nós podemos trabalhar, por exemplo, ver se no eixo x é um MRV, se no eixo y é um movimento vertical de queda livre, se no eixo z é um MRU. Então vai depender muito, né? Vai depender muito do comportamento da partícula, né, visto de cada um dos eixos, tá? Então, nós vamos começar falando sobre um movimento que nós já estudamos também anteriormente, tá? É o movimento dos projéteis. Então, no caso do movimento dos projéteis, nós temos assim. Nós temos, então, uma partícula. Essa partícula tem inicialmente uma velocidade inicial. Essa partícula se desloca no plano YZ, tá? O eixo X, ele está saindo, nesse caso, da tela, tá? E nós vamos saber também, então, que quando a gente avalia as propriedades, a segunda lei de Newton, basicamente, nessa situação, nós lembramos que essa segunda lei de Newton, então, ela é a força vezes massa, a segunda derivada da posição com respeito ao tempo. E aqui eu gostaria de deixar claro uma coisa, né? Eu fiz questão de falar posição, porque agora, pessoal, cada vez que a gente escreva o R, esse R, né? Esse R aqui, ele está diretamente relacionado, né? Ele está diretamente relacionado, tá? Com o X, o Y e o Z. Então, esse R, o vetor R, ele engloba, não? Ele encerra todas as três coordenadas, x, y, z, tá? Então, quando eu faço isso, eu automaticamente estou aplicando a segunda lei de Newton nos três eixos, x, y, z. Quando eu faço isso, eu percebo que, por exemplo, a massa vezes a aceleração ou a segunda derivada, a posição com respeito ao tempo em x é igual a zero, da mesma forma que a massa vezes a segunda derivada da posição em y com respeito ao tempo ao quadrado também é zero. E nós vamos saber que no caso de z, tá? Vamos ver que a massa vezes a segunda derivada, nesse caso aqui deveria ser z de z, né, com respeito ao tempo, deve de ser igual a menos massa vezes gravidade vezes k.
Tá certo? Tá? Bom, nós podemos resolver essas equações, que não é muito difícil, a gente consegue resolver essas equações, e a gente chega a seguintes resultados. As soluções de cada uma dessas equações nos respectivos eixos, tá? Nós temos, por exemplo, que no eixo x, tá? Nós poderíamos considerar duas coisas no eixo x. Ou que a partícula está em repouso, quando observado no eixo x, tá? Ou que a partícula está em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Se ele está em movimento retilíneo uniforme, então ou seja, ela está em equilíbrio, a equação para a solução para essa equação será essa daqui, né? No caso do y, a gente já viu, né? A verdade é assim, no caso do y, em y a partícula se movimenta com um MRU, enquanto que em z, né, se movimenta com movimento vertical de queda livre, né? Então, nós temos isso daí, né, essas características já vistas na física 1, e aqui também não vai ser muito diferente, não, tá? Então, no y, nós temos certeza de que ele é um MRU, né? Então, o y que depende do t deve ser igual a um y0 mais a velocidade inicial em y, tá? Pelo tempo. E para o caso de z, então nós temos que esse z depende da posição, né? Depende, desculpa, do tempo aqui, de uma posição inicial, de uma velocidade inicial, né? E da gravidade, tá? Lembrando que esse signo menos, eu posso assumir que ele está inicialmente subindo, né? Então a gravidade está para baixo, né? Enquanto que o movimento é dado para cima, né? Então, nesse caso, nós apontamos que ele está desacelerando, como está desacelerando, então eu tenho aqui que usar o signo menos. Ah, se ele estivesse acelerando, se ele estivesse acelerando, seria o signo mais. Tá? Pelo geral, nesse tipo de expressão, ou uma expressão que é acompanhada pela gravidade, pela aceleração de forma geral, sempre existe um símbolo mais menos, né? Tá certo? Bom, continuamos então, tá? Continuamos aqui. E nós podemos expressar todas essas equações vistas anteriormente com uma única equação. Essa de aqui, por exemplo, é meu vetor r de t, que é igual a x de t, vírgula, y de t, ponto, vírgula, e z de t. Tá certo? Esse R0 não é nada mais que aqui. X0, Y0, Z0. Esse V, que também é um vetor, esse V0, ele deve de ser igual, né? A V é 0 em X, V é 0 em Y e V é 0 em Z. Então, para que vocês tenham uma noção, esse daqui é vetor, esse daqui é vetor e esse daqui também é vetor. Como os vetores estão escritos, né? Ou estão representados nos três eixos, então simplesmente vou fazer questão de deixar isso bem claro aqui, tá? Mas, por outro lado, a gravidade, ela é só afetada no eixo Z. Então, por isso que é o único fator que aparece com o vetor unitário, K, que é do vetor unitário Z, né, tá? Do eixo Z, né? Então, é por isso que ele é o único que aparece com o vetor unitário aqui, tá? Mas não podemos, então, pensar no seguinte. Vamos supor que a partícula tenha sido lançada desde a origem, significa que na origem, x0, y0 e z0 são zeros. Então, tudo isso daqui é L0, L0 e L0. Tá certo? Tá? E que o movimento se dá no plano XY. Se o movimento se dá, desculpa, no plano YZ, então em X não tem movimento. Então podemos assumir que ele tem repouso. Se tem repouso, também não tem velocidade. Então em Y, em X, desculpem, vai dar simplesmente x dt. Em Y, nós já sabíamos que isso iria dar um MRU, então a posição em Y igual à velocidade inicial em Y vezes o tempo. Isso daqui é um MRU, né? Isso daí é um MRU. Tá? Isso daí é um MRU. Então, continuamos. Isso daqui é um MRU. MRU. E isso daqui é um movimento vertical de queda livre. Tá certo? Tá? Então, essas são as nossas relações, né? Bom, essas funções são chamadas também de funções horárias, né? Que descrevem completamente o movimento do projeto.
quanto que o ar, né, afeta esse movimento, tá certo? Tá? Bom, então, continuamos, tá? Continuamos. Então, nós podemos ver também de que essa velocidade que nós vimos aqui, se a gente focar, por exemplo, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Nós teríamos assim, né? Se focarmos nessa parte assim, teria então o Y, teria o Z, né? O movimento aqui, o objeto com uma velocidade v zero, tá certo? Quando eu faço a descomposição desse vetor, né? Nas suas componentes Y e X e Z, esse vetor aqui será o v de zero vezes cosseno do ângulo, onde o ângulo é esse ângulo θ. E esse vetor daqui, e esse vetor daqui, né, será o V0 seno do ângulo θ. Então, na componente em x, vai ser, esse V inicial em 0 em y, desculpe, vai ser V0 vezes cosseno do ângulo, e a componente em z será V0 vezes seno do ângulo, tá? Bom, só para deixar claro, o ângulo é aquele ângulo entre o vetor V0 e o horizontal. No nosso caso, a horizontal é essa daqui. É o eixo y, tá? Que também é chamado de ângulo de lançamento. Bom, nós podemos calcular também quanto que vale o tempo total de voo do projeto, né? Que o tempo que o projeto fica totalmente no ar, tá? Para isso, então, o que vai acontecer, o raciocínio mais simples para isso é assumir, então, que no ponto final a posição vai ser zero. Estamos falando do eixo Z, né? Ele saiu do zero, passou pelo máximo e voltou outra vez para o zero. Quando eu faço essa análise, significa, então, que a equação que descreve o movimento no eixo Z tem que ser igual a zero. Ou seja, essa equação da posição no tempo de voo tem que ser igual a zero. Então, eu vou, ao invés de colocar o tempo aqui, vou colocar simplesmente t do voo, né? Tá? Aí vai assim. Eu vou chegar, então, isso daqui tem que ser igual a zero. Eu posso fatorar um t aqui, com um t aqui, eu vou deixar ele por fora aqui, e dentro do parênteses vou ter V2 na verdade, a primeira por outro lado, eu tenho também que a segunda solução é dada quando essa expressão daqui é igual a zero. Quando isso acontece, eu calculo que esse tempo de voo, o tempo que a partícula, o projétil fica no ar durante toda essa trajetória, né, é de 2 vezes a velocidade inicial em z sobre a gravidade. Tá? Então, assim, ó, eu particularmente não gosto muito de fazer essas equações assim, porque parece que a gente precisa decorar tudo, sabe? Mas o que a gente precisa, na verdade, é saber analisar a equação principal, tá? Por exemplo, o que significa que eu calculo o tempo de voo? Se eu calcular o tempo de subida e multiplicar por 2, eu estou calculando o tempo de voo também, tá certo? Como que eu calculo o tempo de subida? Eu posso, se eu sei, por exemplo, a velocidade inicial, o tempo de subida vai ser o tempo onde ele vai alcançar uma velocidade final. Eu estou tendo, então, três dados e uma incógnita. Isso eu reemplaço na equação e eu consigo calcular esse tempo de subida. Multiplico por 2 e calculo o tempo de voo. Então, assim, vai depender muito da análise, tá? Vai depender muito da análise. Bom, continuamos aqui, então. O que acontece agora, se nós considerarmos, tá, uma força resistiva? Mas para melhorar nossa análise, vamos assumir que essa força resistiva é uma força linear, ou seja, ela depende linearmente da velocidade. Pronto. Ah, professor, ela pode depender de forma quadrática, de forma cúbica? A verdade é
Dentro das coisas que a gente vê na física, o caso mais simples é esse, quando a dependência é linear. Se pode ou não pode depender, vai depender, né, valga a redundância, né, muito da situação, né, como você vai saber, por exemplo, se o comportamento do atrito tem essa dependência quadrática ou tem essa dependência cúbica. Mas no melhor dos casos, o caso mais simples é avaliar quando ele tem uma dependência linear, tá? Então, o nosso objetivo vai ser encontrar as equações do movimento agora, mas dessa vez levando em conta, né, esse fator, tá? Esse fator que envolve a resistividade linear. Então, nós vamos do ar, né? Nós vamos a considerar, além da força, né, do peso, vamos a considerar também, né, vamos a considerar também a contribuição do atrito do ar, né? Só que uma coisa que vale muito a pena lembrar aqui, ó, atrito, pelo geral, sempre se manifesta na forma de calor, né? Quando o sistema experimenta uma força de atrito, nós sabemos que a lei de conservação de energia não funciona mais. Mas, né, então, assim, são situações nas quais talvez a gente possa fazer alguns casos ideais para a gente estudar, tentar entender melhor e tudo isso. Mas isso vamos vendo, tá? Então, assim, nós vamos, então, primeiro, tá? Essa velocidade aqui, ela tem uma dependência no eixo Y e no eixo Z, tá? Até no eixo X, tá? Mas lembra que no eixo X ela tem repouso? Então, no eixo X vai ficar desse jeito mesmo, tá? Então, essa velocidade aqui, ela tem uma componente em Y e tem uma componente em Z, tá certo? Então, em Y, eu vou, né? Em Y, eu não tenho mgk, né? Eu não tenho mg, eu tenho peso. E lembra que em Y é um MRU. Bom, eu acho que agora vai parar, vai deixar de ser um MRU, tá? Mas eu estou colocando uma força de atrito no meio. Então, quando isso acontece, eu lembro então que a massa vezes a aceleração, que não é nada mais que a derivada da velocidade com respeito ao tempo, isso deve de ser igual a menos b, esse b que é uma constante, né? Tá? Vezes a velocidade em y. Eu posso resolver isso daqui, tá? E posso resolver isso daqui também. Então, eu vou começar resolvendo a parte alfa, depois vou continuar resolvendo a parte beta e eu vou ir mostrando resultados para vocês, tá? Nós vamos supor, então, inicialmente, que a temperatura, o tempo zero, é o tempo no qual eles partem da origem, tá certo? Isso é importante deixar claro, porque vai ser informação útil para a resolução de exercícios, tá bom? Depois nós temos, então, bom, nós temos a nossa equação, né? Vamos supor uma vez mais que o movimento se inicia em t igual a zero. E também, quando ele fala a partir da origem, por exemplo, em y0 igual a zero, e em z0 igual a zero também. Isso está deixando ele claro aqui, tá? Bom, nós pegamos, então, massa vezes derivada da velocidade em y sobre o tempo, né? Igual a menos b vezes a velocidade inicial a velocidade de y, né? Tá? Isso daqui a gente consegue resolver, tá? Então, esse m passa a dividir, esse b de y passa a dividir a derivada de b de y, tá? E do outro lado, esse d de t passa a multiplicar. Então, aqui só para diferenciar esse v de esse v que nós vamos calcular, vou chamar ele de by, tá? By'. Bom, a resolução disso daqui, a gente chega a partir dessa resolução, nós chegamos nessa solução aqui, tá? Então, ela depende de quem? Ela tem uma dependência do tempo, né? Tá tudo bem. A velocidade em y, então, agora, no caso do MRU, por exemplo, nós tínhamos visto que a velocidade em y, né? A velocidade em y era assim, né? Velocidade era x dt, né? Sobre t. Ou x dt igual a velocidade em y inicial, né? Vezes o tempo. Tá certo? Tá? Então, assim, bom, vai depender. Uma vez que calculamos a velocidade, se eu fizer uma integral mais, eu consigo calcular a posição em y. E quando eu faço isso, eu chego nessa expressão daqui também. Tá? Uma expressão bem interessante para analisar, tá?
quando eu preciso calcular a posição em Y, né? Bom, nós vimos que em Y a única força, bom, antes aqui era zero, né? Agora ele é igual a menos b vezes a velocidade em Y. Isso vai trazer algumas consequências, porque agora eu preciso também, então, fazer o mesmo para agora o eixo a partir da origem, né, não tem igual a zero. Isso daqui eu divido todo mundo entre massa, fica tudo isso daqui, né? Vou dividir entre massa e entre massa. Né? Esse com esse se cancela, esse com esse também se cancela. Fica então a derivada da velocidade com respeito ao tempo é que em menos b sobre m vezes a velocidade em y menos g. Quando eu olho isso daqui, eu jogo nessa expressão daqui. Essa expressão é para a velocidade, né? Essa expressão é para a velocidade. Se eu quiser calcular uma expressão para a posição, eu vou ter que fazer a integral dessa função daqui, outra vez, com respeito ao eixo y. Bom, alguém já fez isso daí e nós chegamos nesse resultado aqui. Né? Já chegamos nesse resultado aqui. Interessante. Só gostaria de deixar claro, pessoal, que daqui para cá não é muito difícil não, tá? Não é muito difícil não, tá bom? Bom, então, depois de ter feito uma nova integração, nós calculamos como que a posição em z, né, dessa função. Uma função não cabulosa aqui, né, com um monte de termos aqui no meio, mas dá para entender, tá? Bom, continuamos. Agora, uma coisa que chama muito a minha atenção, se vocês percebem, em todos os casos, a gente parte, o nosso ponto de partida são as leis de Newton. E dessa vez não vai ser diferente. Nós já vimos, já falamos um pouco sobre o momento linear, quando a gente fala sobre a terceira lei de Newton, ação e reação. Falamos um pouco sobre o impulso, né, e como o impulso, vezes um diferencial de tempo, é igual à derivada do momento linear. Nós vamos, então, a definir o momento linear aqui, né, de uma forma talvez um pouquinho mais detalhada. Nós sabemos, então, que a força resultante é massa vezes a aceleração. Sabemos que a aceleração é derivada da velocidade com respeito ao tempo, tá certo? Essa força força resultante, né? Ao invés de eu colocar massa vezes a aceleração, eu vou colocar a derivada da massa vezes a velocidade sobre dt. Onde esse m entrou, né? Esse m entra aqui o m, porque aqui simplesmente seria derivada da velocidade com respeito ao tempo, né? Tá? Aí depois temos que, bom, mas isso daqui, massa vezes velocidade, isso é em momento. Lembra que a velocidade é um vetor e o momento linear também é um vetor? Então, por isso que fica desse jeito. Só que então aqui ficaria, isso daqui seria d diferencial dp, né? Com respeito ao tempo, deve ser igual à força resultante. Tá? Então, nós acabamos de definir não, de relembrar a verdade, né? Essa magnitude ou essa grandeza física chamada de momento linear. E aqui nós podemos estabelecer algumas coisas. Por exemplo, se eu aumento a massa, a massa aumenta, tá? Isso, o momento linear também aumenta, tá certo? Se eu aumento a velocidade, automaticamente também o momento linear aumenta a sua velocidade. Para cima, vamos colocar aqui. Se eu, por exemplo, se eu quero manter um momento linear constante, né? E eu, por exemplo, aumento a massa, eu teria que diminuir a velocidade. Deu para entender? Sim? Então, essas duas primeiras aqui, elas fazem parte, né, que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais, né? Elas são diretamente proporcionais. E essa última aqui é uma inversamente proporcional. Proporcional. Tá certo? Tá? Então, bom,
Aqui só temos que lembrar, então, que a velocidade ela pode ser expressa em x, em y e em z. Então, dessa forma, o momentum também ele pode ser expresso no eixo x, no eixo y e no eixo z. Só tomar cuidado, tá, com isso, tá, pessoal? Só tomar muito cuidado com isso. Então, bom, continuamos então, tá? Continuamos. O que nós podemos fazer também pegar essa equação aqui, derivar ambos pelo tempo, tá? Então, eu vou ter assim, a integral da direita da igualdade é o impulso devido à força, né? Então, essa força resultante vezes um diferencial de t, né? Que vai de 0 a t. Desse lado, do outro lado, vai ficar um ddp. Um diferencial de p simplesmente, de p1 até p2. Tá? Se vocês não sabem as quantidades, se vocês não sabem os números, pode deixar simplesmente P2 menos P1, tá? Vocês que sabem. Então, isso, no fundo, é um princípio que estabelece, né, que a variação do momento linear da partícula é igual ao impulso da força resultante, onde o impulso é isso daqui, tá? Esse é o impulso, tá bom? Tá? Bom, continuamos então. A partir dessa expressão de aqui, que não é nada mais que a integral de igualdade é um pulso devido à força resultante, isso é verdade, né? Então tem-se em conta, né, um dos termos fundamentais, né? A variação do momento linear de uma partícula é igual ao impulso da força resultante. Essa daí também é outra forma de querer expressar a segunda lei de Newton, tá? Mas nós podemos deixar por enquanto assim, a variação do momento linear varia no tempo, o impulso é igual, né? Essa variação linear, esse momento linear é igual ao impulso da força resultante, tá? Por outro lado, também, né, do princípio de conservação do momento linear, né, ele se dá quando as forças resultantes que atuam sobre o meu sistema em estudo, sobre o ponto material, ele é nulo. Então, isso daí é interessante de saber, tá? Porque o que hoje em dia, por exemplo, tem sido feito, né, tá? É que a gente aprende a analisar em que momentos, por exemplo, vale a pena a gente realizar uma colisão. A gente não fez esse experimento, tá? Eu espero fazer, mas vamos ver como é a coisa. Então, assim, ó, nós temos um momento linear, né? Que lamentavelmente não é linear, e isso passa por uma questão só do trabalho mesmo, tá? E que as forças que agem sobre o sistema em estudo, então, vão fazer com que o sistema em estudo esteja ou em equilíbrio ou em MRU. Se isso acontece, então, o momento linear se conserva e a resultante das forças externas sobre a partícula for nula. O que significa isso? Tá? Que a variação do momento é igual a zero. Então, ele é bom porque esse aqui é momento final menos momento inicial, tá? Que vai ficar simplesmente P2 menos P1. E aqui tu tem que ver, vocês têm que ver, a verdade, se ele está no eixo X, no eixo Z, né? Ou no eixo Y. A verdade, no nosso caso, no movimento, é só simplesmente no eixo Y e no eixo Z. Continuamos, então, tá? Bom, eu coloquei um exercício aqui só para a gente dar uma aquecida, né? Tá? Diz assim, encontre o momento linear desse corpo, qual é o módulo desse momento linear, qual é a força resultante, né? Qual é a força resultante que atua sobre o corpo? Existe alguma direção para qual o momento linear é conservado? Bom, ele não está dando uma massa, né? Tá? Uma massa que vale 2 kg. Primeiro, ele pede para calcular o momento linear. O momento linear é igual a massa vezes a velocidade. Tá certo? Sim, tá? Se levarmos isso em conta, outra posição, eu preciso derivar essa vetor posição e derivar com respeito ao tempo. Então, eu vou ter assim, ó, derivada dr de t com respeito a t deve de ser igual a derivada com respeito a t de 6t i menos derivada com respeito a t de quem?
de 2t ao quadrado menos 4, j mais 2k. Tá certo? Tá. Quando eu faço a derivada, que é a derivada com respeito ao tempo, esse carinha aqui fica zero. Por que que fica zero? Porque ele é uma constante. Tá? Ele é uma constante. Quando eu derivo, por exemplo, a derivada com respeito ao tempo de 6t, isso daí vai ficar assim, né? Isso vai ficar simplesmente 6i. Isso. Ele desce ou divide, ele 1 passa a dividir, e esse aqui fica restado em menos 1, t a 0 será 1. Tá? Menos, tá? E aqui eu tenho que tomar cuidado também. Por quê? No nosso caso, temos aqui uma expressão de segunda ordem, né? Essa derivada, ela se distribui para ambos os casos. Então, será assim. Derivada com respeito ao tempo de 2t ao quadrado j, menos com menos fica mais, derivada com respeito ao tempo de 4j mais 0. Bom, para começar, derivada de uma constante significa que isso aqui também é zero, tá? E nós temos assim, então, 6i menos derivada, né, de 2t ao quadrado, isso vai ser 4t, tá certo? J, né? E i mais 0k. Mais 0k. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mais 0k. Então, será mais o 0k, tá certo? Sim? Tá. E 4tj mais o 0k. Certo? Então, essa daí seria a velocidade. A velocidade que depende do tempo. E se eu quiser calcular o momento linear, porque eu estou pedindo para calcular esse momento linear, né? O momento linear será simplesmente a massa vezes a velocidade. Deixa eu escrever melhor esse V aqui. A massa vezes a velocidade. Isso será igual, então, a massa que vale 2, multiplicado por 6i menos 4tj. Tá certo? Esse momento linear, então, será 12i menos 8 menos 8t. PJ, beleza? Tá? Menos 8tj. Desculpa. Bom, continuamos então, tá? Continuamos aqui. Essa aí na parte A, né? Acabamos de calcular. Na parte B ele está pedindo para calcular o módulo, tá? Então, na hora de calcular o módulo, na parte B, eu vou trocar de cor aqui só para diferenciar um pouco. Quando eu calculo o módulo do momento linear, ele é simplesmente raiz da componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado mais a componente em z ao quadrado. Então, esse daqui é minha componente em p de x e esse daqui é minha componente em p de y, tá certo? Quando eu reemplaço isso daí, isso vai dar mais ou menos raiz de 12 ao quadrado será 144 mais 8t, né? Ao quadrado, isso vai dar 64t ao quadrado. Tá certo? Bom, nós podemos deixar dessa forma ali. Tá? Então, no caso da alternativa B, era só calcular isso daí. Nós ainda temos para calcular, então, o que mais? Temos para calcular a força resultante, tá? A força resultante nós podemos calcular a partir, né, da definição da derivada do momento linear com respeito ao tempo, tá? Para isso, então, nós acabamos de calcular quanto vale esse momento linear. Esse momento linear, ele vale 12 menos, né? 12 menos 8tj. 8t, isso aqui, i menos 8tj mais 0k. Certo? Tá? Mais 0k.
A derivada com respeito a t, então eu vou fazer essa derivada, aí vai ficar simplesmente menos 8. J. O seguinte que se escrever, né? O vetor força deve ser igual a 0, 8, 0. E por último, na letra D, né? Essa aqui é a letra C. Na letra D, nós temos que diz a direção, né? É isso, né? É conservada. Bom, a direção para a qual o momento linear é conservado é dado por, né? Isso significa que quando eu multiplico, aliás, por uma equação que nós já vimos já, né? Quando eu multiplico o vetor, eu multiplico o vetor, é, então, nós temos aqui que a força, né, multiplicado escalarmente por esse S, é igual a zero, mas isso, então, nós temos que a força vale 0,8, multiplicado escalarmente com quem? Um S de x e de z, tá? E tudo isso tem que ser igual a zero, tá certo? Então, quando eu multiplico 0 vezes S de x, isso é igual a zero. 0 vezes S de z, isso também vai dar igual a zero. Mas aí eu multiplico 0 vezes o 8, né? 8 vezes S, 8 vezes S de y, né? Isso é igual a zero, tá certo? Então, bom, dessa forma nós calculamos também, então, quanto que deve de, qual que é a direção, né? Para que direção o momento linear se conserva. Então, na maioria dos casos, tá? Nós podemos dizer, né, que todos eles pertencem, ou esse valor é dado quando o movimento é dado em um plano XZ, tá? Então, nós podemos concluir isso desse raciocínio, tá? Então, continuamos com nossa aula aqui. Nós podemos, da mesma forma que a gente falou sobre o momento linear, e nós chegamos a um princípio de conservação, né? Tá? No caso, era do momento linear, né? Quando nenhuma força age sobre ele, né? Nenhuma força externa, né? Então, nós podemos dizer que existe um princípio de conservação do momento linear, tá? Bom, da mesma forma que nós fizemos, acontece também para o caso do momento angular. Só que a gente define o momento angular como produto vetorial, e isso eu acho que seria interessante a gente lembrar, tá? Uma coisa é A multiplicado por B, isso daí é diferente de B multiplicado vetorialmente com A. Tá? A verdade é para que essa igualdade aconteça, vocês têm que ter, aqui tem que ter um signo menos na frente. Tá bom? Tá? Só para deixar isso claro. Por outro lado, nós podemos também definir o torque, né? Em alguns livros, o torque não aparece como N, aparece como um tal assim, tá? Com uma letra tal do alfabeto grego. Tá? Mas vamos deixar assim, essa letra N, que no nosso caso é o torque, né? Ele é igual ao raio, tá certo? Vezes a força, né? Nessa ordem. Por isso que eu estava falando para vocês, não é o mesmo A por B que B por A, tá? Para que isso aconteça, né? Para que essa igualdade aqui aconteça, esse B por A tem que ter um signo na frente, ou o A por B, tá? Bom, aqui nós podemos fazer, então, avaliar o que acontece se eu pego essa definição de momento linear e derivo ela, tá? Então, a componente angular vezes com respeito ao tempo, né? Derivada, componente angular com respeito ao tempo, ela é igual, vezes L, né? É igual a derivada com respeito ao tempo do produto vetorial de R vezes P. Bom, a gente sabe fazer isso, tá? Digamos nessa expressão daqui, só que para não estar escrevendo derivada do tempo com respeito a R
derivada do tempo com respeito a t, ou derivada de p com respeito a t, o que a gente faz é pegar um vetor, né? Por exemplo, derivada de r com respeito ao tempo. Isso daqui será r', tá certo? Pode ser até vetor, dá para colocar até vetor aqui. Tá? Então, assim, vamos colocar o vetor e o ponto, tá certo? Tá? Se eu quiser, por exemplo, agora, derivada de v com respeito ao tempo, eu consigo reescrever isso daqui simplesmente como v, vetor, né? Ponto. Tá? Acho que são 2 pontos, eu acho. Tá? Então, assim, ponto, verdade, esse é o ponto. Então, vai depender muito do que a gente está trabalhando, tá? E uma coisa interessante, como eu estava falando para vocês, essa derivada com respeito ao tempo de R é simplesmente descrito como L, ponto, tá? Daí vem a primeira derivada, então seria R ponto, daí vem a segunda derivada, seria P ponto, tá certo? Tá? Continuamos, então, continuamos aqui. Tá, já estamos terminando essa aula. Bom, então, podemos chegar a uma conclusão interessante aqui também. Nossa, eu fiz questão de colocar isso daí passo a passo, né? Temos, então, a nossa definição de momento linear, né? Aliás, de momento angular, tá? Temos nossa definição de momento angular. Mas o que acontece? Esse produto vetorial aqui já estava tudo certinho, né? Esse seria igual, então, a raio vezes a massa vezes a velocidade. Mas, quando eu começo a analisar essa situação, eu observo que alguns termos vão desaparecer no meio do caminho. Por exemplo, derivo isso daqui, né? Aí vai ficar R vezes P, R ponto vezes P, mais R vetorial vezes P ponto. Aí, então, eu lembro para vocês, né? A gente não pode esquecer, né? Que o L vetorial ponto e o P vetorial ponto tem que fazer um concurso, tá? Então, assim, para saber, né, para saber qual que é o processo, um concurso no sentido assim, eu vou ter que fazer alguns tratamentos matemáticos aqui, ver o que consigo tirar dessa informação. Por exemplo, né, quando eu coloco aqui a minha definição também de torque, que é R vezes F, eu vou encontrar, então, no final, né, no final, que o momento linear, ou aliás, o momento angular, né, ele se iguala ao que nós conhecemos de torque, tá bom? Então, lembra que aqui a derivada seria, então, né, a derivada do torque com respeito ao tempo, aliás, do momento angular com respeito ao tempo, isso aqui seria a derivada com respeito ao tempo do momento angular, isso é igual a normal. Só que assim, como eu estava falando para vocês, isso vai depender muito da notação, vai depender muito do livro e tudo. Então, bom, o teorema do momento angular, ele pode ser, então, ser anunciado, né, da seguinte forma: a variação temporal do momento angular, como acabamos de ver aqui, de uma partícula igual ao torque externo. Então, nesse caso, seria ele, né? Mas, caso não houver torque, tem que se conservar o momento angular, tá? Então, na ausência de torque externo, o momento angular continua se conservando, tá? Bom, só para deixar claro isso daí, aí eu propus um exercício mais, e eu vou deixar esse exercício para vocês resolverem. Esse exercício, de alguma forma, é parecido ao primeiro exercício que nós já vimos, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre termodinâmica, tá? Então, eu simplesmente gostaria de agradecer a vocês pela atenção. E eu vou terminar essa aula de hoje por aqui, tá bom? Muito obrigado e até mais.